Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, verdade e vida. Pela cruz vem a ressurreição. Convivência na felicidade. Povo irmão rumo à libertação. Então, justiça e paz se abraçarão. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília e hoje serei a anfitriã do nosso tradicional programa de Justiça e Paz, que vai ao ar pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, aos domingos às 20 horas. Logo após ao nosso programa, teremos o programa de Dom Paulo César, com a sua palavra semanal aos ouvintes cristãos de Brasília, de toda a Arquidiocese de Brasília. Eu hoje tenho a honra de entrevistar João Paulo Barbosa, que é um empreendedor social aqui da cidade de Brasília e que traz uma mensagem importante relacionada ao Setembro Amarelo. Lembrando que o nosso canal, o nosso programa também vai ao ar pelas redes sociais do YouTube e do Facebook aos sábados, às 11 horas da manhã, no @CJP Brasília. E nos canais do YouTube e do Facebook, a gente sempre coloca textos auxiliares à temática e um comentário sobre o programa que vai sendo veiculado pela Rede Nova Aliança 103.3 FM. João Paulo, seja bem-vindo à sua apresentação, seus cumprimentos aos nossos ouvintes. Obrigada, Ana. É uma alegria estar podendo participar para falar de um tema ao mesmo tempo tão delicado, mas ao mesmo tempo necessário de se refletir e buscar soluções, né? Aos ouvintes, dou minha boa noite. Para quem não me conhece, eu sou empreendedor social, CEO da plataforma de desenvolvimento FIG 2030, a qual a gente tem uma ferramenta que mensura felicidade, atualmente graduado em Ciência da Felicidade. Então, estamos aí para a gente fazer uma reflexão, um diálogo sobre a temática da campanha de Setembro Amarelo. Seja bem-vindo, João Paulo. É muito importante a gente falar sobre o Setembro Amarelo, porque as doenças mentais, elas são uma realidade na nossa sociedade moderna. Trazendo um pouco em números, a gente sabe que o Brasil é o país campeão de ansiedade, comparado com outros países. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que inspira a campanha do Setembro Amarelo. É uma campanha para inspirar uma reflexão, né, sobre o tema do suicídio. Então, é uma temática, como eu disse, um tanto delicado, mas que a gente precisa compreender para aprender também a superá-la, né? E nesse campo da perspectiva do Setembro Amarelo, como você falou, o Brasil é campeão mundial em ansiedades, e não só o Brasil, acho que a gente, depois da pandemia, houve um crescimento muito grande sobre essas questões relacionadas à saúde mental, né? Então, hoje a gente tem uma ciência que fala sobre isso, que é a ciência da felicidade. É uma ciência relativamente nova, de 20 anos, mas ela traz alguns entendimentos que podem favorecer o indivíduo a ter uma vida com um bem-estar mais elevado, com uma felicidade mais florescida, vamos dizer assim, né? Então, nessa perspectiva, eu acho que a temática da campanha de Setembro Amarelo, além de trazer o tema do suicídio, ela busca também trazer reflexões e ações que a sociedade pode estar promovendo para esse enfrentamento, que a gente consiga cada vez ter uma sociedade mais sadia, mais feliz, se inspirando também em política, em ações e nessa ciência que tem ocorrido em todo o mundo em prol desse enfrentamento, né? É uma perspectiva muito interessante a gente falar sobre como podemos prevenir o suicídio, né? Porque o Setembro Amarelo, ele é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e que acontece em setembro, porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate, de Prevenção ao Suicídio.
E, assim, em torno do dia 10 de setembro, a gente sabe que existe muito estigma, né, em relação ao suicídio, que as pessoas, elas têm muitas barreiras, né, para procurar ajuda. Eu acho que um papel fundamental da campanha de conscientização é de, primeiro, colocar que a gente pode fazer a diferença e pode mostrar que a vida importa. E acho que a ciência da felicidade, ela traz essa ideia, essa consciência de que a vida importa e que são momentos de dificuldade, né? Que a gente tem que, todos nós enfrentamos ao longo da vida, né? E que falar sobre essas dificuldades ajuda a quebrar os tabus. Inclusive, falar sobre o processo de suicídio é um início de quebrar um tabu de que as doenças mentais elas não são comentadas. Você podia falar um pouquinho mais sobre essa conexão entre a ciência da felicidade e a prevenção ao suicídio? Sim, a ciência da felicidade, ela surge dentro de um movimento, no final dos anos 90, da psicologia positiva. A psicologia como um estudo da mente, ela ficou muito tempo ligada àquilo sobre as doenças mentais, aquilo que é o que acontece e o que gera essas doenças. A partir de 98, o psicólogo Martin Seligman, ele trouxe uma perspectiva, uma abordagem diferenciada. O que faz uma vida ter significado, ter um propósito maior, ser positiva. E a partir daí surge a psicologia positiva, abordando dentro de um aspecto científico algumas condutas, algumas ações que o ser humano pode promover, que é comprovado cientificamente, que pode elevar o ponto de vista deles de felicidade, né? Então, mas a ciência da felicidade, hoje ela não se resume só à psicologia positiva. Dentro do meio acadêmico, associa-se a psicologia positiva diretamente com a ciência da felicidade. Mas um pouco na frente, com o avanço das tecnologias, entrou também a neurociência, que veio comprovar, através de análises bioquímicas do cérebro, que determinadas ações, que determinadas práticas, de fato, geram felicidade, como a gratidão, como relacionamentos saudáveis, como pensamentos positivos, meditação e até nutrição. Então, hoje eu percebo que a ciência da felicidade é tudo aquilo, é toda aquela linha de conhecimentos que, comprovada cientificamente, geram bem-estar e felicidade. Então, a partir do entendimento que a gente pode ser trabalhado numa perspectiva de educação para a felicidade, a gente pode tanto compreender que a questão do suicídio, por exemplo, é uma coisa que deve ser conversada e que a gente precisa compreender quais são os gatilhos, quais são as questões que afetam isso, que não necessariamente como é que se diz assim, uma influência especificamente individual, mas tem também toda uma questão da sociedade que precisa compreender o que ocorre ou estimula essa atitude, né? Então, por exemplo, tem um estudo da psicologia positiva que percebe que a felicidade 50% é genética, 30% são ações que você promove e 10% são questões externas, né? Então, a gente entendendo o que a gente pode fazer para elevar essa felicidade, a gente consegue ter uma condição melhor de enfrentamento a essa questão que existe. A gente sabe que o suicídio hoje mata mais do que doenças de coração, do que guerras. Então, e no Brasil é a segunda maior causa de morte entre adolescentes. Então, dentro dessa perspectiva, é fundamental que o cidadão, o indivíduo, ele possa ter ferramentas de enfrentamento, como também a sociedade crie um ambiente onde seu ecossistema não seja um ecossistema que adoeça as pessoas. Então, essas duas reflexões sobre como a gente aborda isso do ponto de vista coletivo e como a gente aborda isso do ponto de vista individual, eu percebo que é uma necessidade que a gente precisa buscar compreender melhor para poder ser mais assertivos no enfrentamento. Nossa, tem bastante dados sobre essa questão também em relação ao suicídio, né? Que um estudo da Unicamp mostrou que 17% dos brasileiros, em algum momento, já pensaram em dar um fim à própria vida. E desses 17%, quase 5% chegaram a elaborar um plano de como isso aconteceria. Em muitos casos, é possível prevenir para que esses pensamentos suicidas não se tornem realidade.
E o nosso programa também tem um papel de alerta, né, e um disclaimer de fazer atenção aos sinais que indicam que a pessoa está em sofrimento mental, né? Eu vou falar aqui uma lista de sinais para que os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM e os que nos acompanham pelos canais do YouTube possam ter ideia do que são sinais de que a pessoa precisa de ajuda. Não gosta mais de coisas que antes curtia fazer. Frases como preferia estar morto ou quero desaparecer são comuns no vocabulário, se tornam presentes. Achar que os outros vão ficar melhor depois da sua morte, o que é uma grande falácia, porque é um sinal de que a pessoa realmente está em sofrimento. Um suicídio devasta as famílias, é algo que devasta a comunidade dessa pessoa também. Uma piora no desempenho escolar ou no trabalho, um isolamento dessa pessoa profundo e uma crença de que não se pode ter esperança no futuro. Achar que ninguém ou nada pode ajudar, um descuido sistemático com a própria aparência, com hábitos de higiene pessoal, é um indicativo de problemas de saúde mental, e alterações no sono e no apetite, que vão sendo progressivas na medida em que a pessoa vai sofrendo um agravamento dessa saúde mental, né, dessas doenças, dessas alterações da saúde mental. E você comentou, João Paulo, que a ciência da felicidade, então, ela pode ser traduzida em ferramentas para compor essa forma do indivíduo lidar com essas dificuldades que ele está enfrentando naquele momento. Você falou da meditação, falou de processos de gratidão, mas acho que tudo pode começar a partir de uma percepção de que é necessário olhar para a felicidade. E vocês, da organização FIB 2030, da Plataforma de Desenvolvimento Comunitário FIB 2030, trabalham diretamente com uma pesquisa de felicidade, não é isso mesmo? Isso, esse é um ponto bem importante. A gente tem um programa de desenvolvimento da felicidade, a qual ele inicia com uma pesquisa trabalhada com a ferramenta, com o índice de felicidade interna bruta. Ela tem uma ligação um pouco até com o nome, com o produto interno bruto, mas ela dá condições de aferimento da felicidade em dimensões que contemplam, por exemplo, valores morais, sociais e espirituais, além do crescimento econômico. Essa ferramenta, inclusive, ela é referendada pela ONU e ela tem sido aplicada não só para aferir políticas públicas, mas também para aferir a felicidade individual, comunitária e organizacional. Então, nós da plataforma FIB 2030, a gente somos pioneiro na aplicação dessa pesquisa. Iniciamos a nossa equipe, a gente já teve uma experiência em 2012 aqui em Brasília, na comunidade Rajadinha, a qual a gente pôde perceber os indicadores e as dimensões de felicidade. Eu quero fazer uma introdução que o FIB ele trabalha em 9 dimensões, do ponto de dimensões para entender a felicidade e as condições necessárias para que ela possa florescer da melhor forma possível. Uma delas, por exemplo, é bem-estar psicológico e emocional, vitalidade comunitária, uso equilibrado do tempo, boa governança, como é que os governantes estão atuando para promover o bem comum, né? Cultura, educação, padrão de vida, ou seja, as questões materiais também são fundamentais. Então, a partir dessas perspectivas, dessas 9 dimensões, a gente consegue ter um retrato daquilo que pode ser entendido como o grau de felicidade. E dentro das experiências que a gente teve, eu quero destacar uma muito especial para a gente, que foi a possibilidade da gente aplicar essa pesquisa em 700 escolas de 219 municípios do Goiás, resultando na maior pesquisa de felicidade já aplicada no planeta, de felicidade interna bruta. Mas a gente percebe que essa busca por entender indicadores de felicidade, ela já vem acontecendo desde 2012. Então, a gente tem um relatório mundial de felicidade que mensura a felicidade de diversos países. Mas qual é o objetivo de aplicar uma pesquisa de felicidade? É exatamente a gente compreender os aspectos
ligado à questão do bem-estar social e da felicidade individual para poder direcionar ações que possam favorecer essa, digamos assim, essa soluções, projetos, tanto individuais como coletivo, para poder pavimentar uma condição melhor de buscar a felicidade, de promover e de crescer dentro dela. Então, a gente trabalha, primeiramente, a plataforma dentro desse programa, ela inicia com essa mensuração de felicidade. Numa sequência, a gente dá caminhos. Como? A gente dá caminhos através de uma educação para a felicidade, orientada pelos dados da própria pesquisa, como também pela ciência da felicidade. E, do ponto de vista da ciência da felicidade, a gente percebe e compreende essa felicidade através de um método chamado PERMA, que é da psicologia positiva, né? Então, o PERMA, ele significa o quê? É uma sigla que ele trabalha, que ele compreende que 5 aspectos são fundamentais para que a gente possa ter uma felicidade mais efetiva, vamos dizer assim. A primeira é pensamentos e emoções positivas. Como é que a gente gerencia as nossas emoções no dia a dia, né? Então, a tal da inteligência emocional ela é muito importante para que a gente possa criar umas condições de ser um pouco mais feliz. A outra, que inclusive foi a que teve maior destaque na maior pesquisa de felicidade já feita no mundo, pela Universidade de Harvard, que durou quase 80 anos acompanhando a vida de diversas pessoas, de centenas de pessoas, para poder entender quais as condições que geram uma vida significativa, e foi percebido que uma delas as relações saudáveis, ou seja, é muito importante que a gente tenha relações saudáveis. E se você pegar um pouco, fazendo uma aproximação com a dimensão do FIG, por exemplo, de vitalidade comunitária, que é uma sensação de conexão, de pertencimento com o espaço que você está, ela dialoga com as relações saudáveis. Então, ter relações saudáveis dentro do âmbito familiar, dentro do contexto social, comunitário, é fundamental para fortalecer, digamos assim, uma atitude favorável à elevação da felicidade, né? E outra, tão importante quanto, e a gente está numa rádio, né, que é uma rádio da Igreja Católica, é o propósito. E, normalmente, o propósito é algo que tem que estar muito além de nós mesmos, é algo maior, é algo que podemos trazer assim, uma perspectiva, inclusive, espiritual, né? E outra também, tão importante quanto, é que a gente tenha algo que a gente faça, que faça sentido, que a gente goste de fazer, seja na nossa profissão, seja um hobby, que a gente até, eles chamam de estado de flow, né? Que a gente se envolva tanto com aquilo, que às vezes até a percepção de tempo passa, uma coisa que tem um significado muito importante para a gente. Então, diante de todas essas abordagens, a psicologia organizou em 5 aspectos práticas que você pode desenvolver, que comprovadamente geram bem-estar e felicidade, né? Então, uma educação que oriente, eduque para a felicidade, eu entendo que é fundamental que a gente possa expandir esse conhecimento além, digamos assim, do campo acadêmico, mas popularizar essa ciência para que a gente tenha ferramentas para superar as questões relacionadas, por exemplo, à tristeza, que é comum. O fato de você estudar a ciência da felicidade, isso não significa que você vai ter uma felicidade, uma alegria plena. Dentro das emoções, a tristeza, as dificuldades são naturais. Porém, como você pode agir frente a elas e com ferramentas que têm embasamento científico sobre a perspectiva da superação, da promoção do bem-estar, eu acho que é bem importante que a sociedade possa ter esse conhecimento de uma forma mais estimulada, para que a gente cada vez mais possa ter números mais positivos do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista da vitalidade comunitária, do ponto de vista da felicidade. Olha, é muito interessante. Eu queria saber, assim, você faz
assim, vou falar aqui claramente, né, que eu faço parte desse processo de pesquisa do corpo de pesquisa técnica que promove essa pesquisa de felicidade, né? E que a ideia do Setembro Amarelo também é trazer informações para as pessoas, no sentido de que falar sobre os temas é o primeiro passo para que a gente possa transformar a realidade, reconhecer que existe uma dificuldade, que existe um desafio emocional, que existe um desequilíbrio momentâneo, onde você tem um desafio pontual que você precisa enfrentar. Não adianta fugir desses desafios, né? Porque eles voltam, eles estão dentro da gente. E se a gente evitá-los, naturalmente eles voltam para que a gente tenha que resolvê-los. Então, é muito interessante pensar que, através de uma pesquisa, eu posso identificar áreas da minha vida com as quais eu não estou tão confortável. Então, eu tenho um índice de felicidade menor nessas áreas. E daí passar para um momento de ativamente modificar essa realidade e buscar tanto ajuda em casos mais avançados, em casos que demandem uma escuta mais ativa, como também a busca por transformação pessoal. Então, eu entendo que a pesquisa ela é uma ferramenta muito interessante para esse diagnóstico de que dimensão da nossa vida a gente precisa dar maior atenção. E eu queria que você falasse um pouco sobre a pesquisa que vai agora ser iniciada, em homenagem justamente ao Setembro Amarelo. No dia 21 de setembro vai ser inaugurada uma pesquisa de felicidade aqui na cidade de Brasília. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa primeira pesquisa de felicidade que vai ser aqui na capital federal e como que ela vai funcionar. Isso. Para mim, primeiramente, é uma alegria poder falar dela. Ela faz parte de um programa de felicidade para a cidade chamado Felicidade Sustentável. Essa é a primeira pesquisa de nível cidade a ser aplicada em Brasília para aferir essas 9 dimensões de felicidade interna bruta. Então, como você disse, assim, é muito interessante que a gente possa entender do ponto de vista, por exemplo, não só do indivíduo, mas das comunidades, da população, como é que andam os indicadores de acordo com essas dimensões de felicidade. Qual é o efeito positivo dessa pesquisa? E nesse caso dessa pesquisa vinculada a esse programa de desenvolvimento de felicidade de cidade, ela não só vai possibilitar aferir a felicidade da população, no sentido de disponibilizar para a sociedade insights valiosos de como agir do ponto de vista individual. O cidadão que preencher, ele vai ter uma avaliação sobre como que está o bem-estar e a felicidade dele. Mas também o retrato geral da população vai possibilitar que essas informações possam ser entendidas e compreendidas numa perspectiva de pensar algo a ser desenvolvido e promovido no sentido de gerar um bem-estar social mais efetivo, vamos dizer assim, né? E dentro da pesquisa, ela acopla uma trilha de aprendizagem baseada em ciência da felicidade. Então, por exemplo, as pessoas que responderam à pesquisa, então já aproveito a oportunidade aqui para estimular quem for de Brasília, dia 21 de setembro, estaremos lançando ela dentro da plataforma pesquisadefelicidade.com.br, e o cidadão vai ter a oportunidade de fazer esse retrato em 9 dimensões da sua felicidade, como também participar de uma trilha, de uma formação que vai dar as ferramentas baseado em ciência sobre como ele pode agir para enfrentar essas coisas naturais, como a Ana disse, que são as questões de tristezas momentâneas que acontecem, de conflitos internos. Então, a gente está muito entusiasmado de poder possibilitar um novo diagnóstico de cidade, que transcende essa questão do PIB, por exemplo, do Produto Interno Bruto, e a gente começa a influenciar e ter novos olhares de desenvolvimento humano, individual,
e social de cidade. Então, dentro dessa perspectiva, é uma oportunidade, eu vejo, para toda a sociedade, seja para as comunidades, seja para as regiões administrativas de Brasília, seja para a sociedade civil. Os dados estruturados dentro de um relatório que aproxima os indicadores de felicidade também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nos dá uma visão matricial de desenvolvimento pessoal e coletivo muito positiva. Então, e lembrando também que essa perspectiva de entender a felicidade e aferir felicidade, ela tem sido uma crescente no mundo. Por exemplo, uma coisa que o Reino Unido, ele criou um Ministério da Solidão, mas também em Dubai existe um Ministério da Felicidade. Então, isso demonstra que existe um movimento social e político para poder promover políticas e ferramentas que sejam mais efetivas sobre esse enfrentamento, por exemplo, da questão da campanha do Setembro Amarelo. A prevenção ao suicídio, no caso, como sendo, assim, primeiro um elemento que é identificado como uma questão de política pública e depois como sendo objeto mesmo de um alvo de transformação. Então, só lembrando aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM e aos que nos acompanham pelos canais do YouTube, do Facebook, do @CJP Brasília, que essa pesquisa vai ser lançada no dia 21 de setembro, no site www.pesquisadefelicidade.com.br. E a gente está se encaminhando, então, para o final do nosso programa, e eu vou fazer um disclaimer relacionado a justamente a prevenção do suicídio, baseado no site do CVV, né? Porque o CVV, gente, que é o Centro de Valorização da Vida, desde 1962, é uma das ONGs mais antigas do Brasil. Ele atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio pelo telefone 188, 188. Mas hoje em dia se modernizou e também tem chat, e-mail e pessoalmente. Se você tem uma dificuldade e precisa falar com alguém, as pessoas do Centro de Valorização da Vida, CVV, os voluntários, eles estarão lá para escutar você. Falar é a melhor solução. Quando a vida está por um fio, falar é a melhor solução. E no site do CVV, setembroamarelo.org.br, tem vários materiais que mostram como um voluntário pode ajudar as pessoas e também como as pessoas podem ser ajudadas nesse âmbito do CVV e dentro da campanha do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Então é importante a gente falar, se a situação é urgente, se o pensamento de tirar a própria vida ele é muito recorrente, procure ajuda. Ligue para 188, onde um voluntário do Centro de Valorização da Vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, está disponível para escutar você. E também é importante que a gente busque ferramentas e soluções e motivações que nos permitam antecipar as questões de saúde mental e cuidar da nossa saúde mental sempre. E acho que nesse contexto é que essa pesquisa de felicidade, a ciência da felicidade se enquadra. Não uma felicidade de redes sociais, essa felicidade ufanista e uma felicidade talvez não concreta, né? Uma felicidade superficial. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um equilíbrio na sua saúde mental que permita identificar quando algo está estranho, algo está incompleto, há um vazio existencial, e identificar quais pontos da sua vida podem ser melhorados a partir desse início que é responder à pesquisa de felicidade.
E eu fico muito feliz, João Paulo, pela sua disponibilidade de estar aqui divulgando essa pesquisa de felicidade, a primeira pesquisa de felicidade em Brasília, no www.pesquisadefelicidade.com.br. Peço agora que você faça a sua saudação final aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM e o convite também a preencher essa pesquisa, participar dos eventos relacionados a essa pesquisa e a prevenção ao suicídio ao longo desse Setembro Amarelo e de todo o ano, né? Porque a gente sabe que no Setembro Amarelo o assunto fica mais visível, mas que as questões de suicídio elas acontecem ao longo de todo o ano. Isso. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar trazendo, dentro de uma perspectiva de ciência, de conhecimento, de ferramentas que podem favorecer o florescimento da felicidade. E aproveitar também para dizer que a pesquisa, após ela, que haverá essa trilha de conhecimento baseado em educação para a felicidade, em ciência da felicidade, é um movimento que a gente vai lançar um relatório no dia 20 de março, Dia Mundial da Felicidade. Então, eu faço uma convocação para todos os atores da sociedade que se sensibilizam com esse tema, têm conexão com essa ciência, que pode entrar em contato conosco, porque a ideia é que a gente possa fazer uma rede inspirada em ciência da felicidade, em felicidade interna bruta, para poder criar as condições favoráveis para que todo ser humano, todo cidadão, toda comunidade, toda cidade possam criar de forma conjunta e rede as melhores condições de bem-estar social e felicidade individual e coletiva. Então, agradeço a possibilidade de estar transmitindo um pouco sobre a pesquisa de felicidade para os ouvintes e a possibilidade de estar participando. Bom, esse foi mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho. Vocês ficam agora com a nossa teóloga Simone Furquim, com um comentário ao Evangelho dessa semana, trazendo para a nossa realidade os ensinamentos bíblicos que constituem todo o conceito fundamental da nossa atuação como cristão e cristã na sociedade moderna. Muito obrigada, João Paulo, pela sua entrevista. Esse foi mais um programa de Justiça e Paz, veiculado pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, pelas redes sociais do YouTube e do Facebook no @CJP Brasília. Na sequência, após a nossa teóloga Simone Furquim, vocês ficam com o programa de Dom Paulo César, o programa do nosso pastor maior da Arquidiocese de Brasília. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos uma semana repleta de justiça e paz. Obrigado. Olá, ouvintes. A leitura de hoje é Lucas, capítulo 6, de 1 a 5. Jesus proclama uma boa nova. A vida é maior do que o templo com suas normas e doutrinas. Vimos nos 4 evangelhos que Jesus enfrenta as autoridades religiosas de seu tempo porque estas propagam preceitos muito pesados para os fiéis cumprirem. Sabendo disso, conforme nos relata Mateus, Jesus exorta o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No texto de hoje, os fariseus entram em conflito com Jesus porque ele e seus seguidores não seguem a norma do descanso no dia de sábado, conforme prescrito na lei do Êxodo 34:21. Os seguidores de Jesus estavam colhendo e debulhando as espigas de trigo no dia de sábado. Jesus desconstrói esta leitura fundamentalista da lei, pois ele tem sabedoria. Ele sabe que a lei deve vir para produzir vida e dignidade de vida. Trazendo para os dias de hoje, em nossa comunidade, sociedade, as leis que estão estabelecidas são aplicadas para promover vida? O texto sobre Jesus está em consonância com o lema do Grito dos Excluídos neste 7 de setembro. Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Jesus se importa.
Por isso, os 4 evangelhos apresentam Jesus peregrinando nas periferias existenciais e geográficas da Galileia, e percebe que os religiosos de seu tempo estavam excluindo essas pessoas do plano de Deus. No texto de hoje, Jesus cita o próprio rei Davi como referência do agir. Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Jesus desconstrói a interpretação fundamentalista da lei e nos mostra o bem maior que Deus quer para todos nós, que Deus quer que aprendamos para aplicar em nossa vida, na vida com nossos irmãos e irmãs. Nessa mesma passagem, o Evangelho de Mateus acrescenta uma profecia para dizer o que verdadeiramente é da vontade de Deus. Misericórdia que eu quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Hoje, muitos fariseus de plantão interpretam leis para condenar e excluir as pessoas. Por isso, cabe a nós um olhar crítico e evangélico. Saber que as normas, as leis, são importantes para a organização de nossa vida, tanto particular como comunitária, mas elas devem vir para produzir dignidade de vida para todos, sem exceção. Este é o amor evangélico, é a misericórdia. Esta é a essência para nós cristãos. Sejamos seguidores do Nazareno e, com o agir profético, gritemos junto com os excluídos e excluídas neste 7 de setembro. Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Bem comum, todos dando as mãos.